Ô, mãezinha. Você é um presente. Bom dia. Quero dizer que eu te amo. Minhas mães, mulheres maravilhosas, especiais. Quero mencionar Maria Zeni da Silva, a mulher mais forte, mais rica em sabedoria que eu conheci, cheia de fé, de amor, de carinho. Mãezinha, muito obrigado, mãezinha. Você é especial, mãezinha. Quero mencionar a Neidinha, mãe dos meus filhos. Muito obrigado, Senhor, por essa mãe especial. Fazer menção também da irmã Nete, a sua mãe. Que Deus te abençoe, minha querida, pela consideração, o amor. E a vozinha Raimunda, te amo, vozinha. Você é demais. Quero fazer menção também aqui da minha mais nova mãezinha, a irmã Terezinha, esposa do irmão Luiz Alexandre. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Também pela irmã Zuleide, lá de Tenente Lisboa 2. Me tratou com muito carinho, ainda hoje mora aqui no meu coração, irmã Zuleide. Tenho muita consideração pela senhora, pela irmã Socorro, lá da congregação de Evandro Luz. Eu quero agradecer a todas as mães aqui da congregação de Alvaruene, que nos trata com tanto amor e tanto carinho. Cada mãezinha aqui da nossa congregação seja abençoada. Eu quero dizer que nós amamos você. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe nesse dia tão especial. Vou fazer uma oração aqui agradecendo a Deus por esse momento. E iniciando também a Escola Bíblica Dominical. Paizinho Celeste, muito obrigado, Senhor, por esses momentos tão especiais. Momentos, Senhor Jesus, em que o Senhor nos dá essa graça de sentir o amor e de transmitir, Senhor Jesus, o que nós sentimos através desse pequeno vídeo, mas o que está dentro do coração de nossas mães e dentro do meu coração, Senhor, é muito amor, muita graça e muita paz. Abençoa todas nossas mães, a todas as mães de Alvaruene, a todas as mães do mundo. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Pai Celestial, quero agora dar início à Escola Bíblica Dominical, pedindo que o Senhor use o professor e use, Senhor Jesus, também aos alunos, onde esse som chegar, onde esta aula chegar, que possa haver milagres, prodígios e maravilhas. Um abraço a todos. Deus vos abençoe e uma boa aula. Pai do Senhor Jesus Cristo, tenhamos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo, sempre firme nesta rocha inabalável. Irmãos, estaremos hoje iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com um tema maravilhoso, que é a condições dos gentios sem Deus. Uma condição nada agradável, que é uma condição muito triste. A vida do homem sem Deus, ela não é nada, ela não prospera, ela só leva para o caminho da destruição. Mas com Deus, irmão, nós podemos tudo, porque podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus é a nossa força, Deus é o nosso vigor, Deus é a nossa salvação. Então estejamos todos atentos, irmão, nesta lição que será dada hoje. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, receba nossas notificações para que você não perca nenhuma aula que será transmitida aqui nesse abençoado canal. Agora nós vamos ouvir o nosso amado irmão Fernando trazendo a leitura e logo após nosso professor Erison lecionando a lição de hoje. Que Deus vos abençoe. Irmãos de Alvaruene, a paz do Senhor, um abraço a todos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 com o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Então, a data de hoje é 10 de maio de 2020
e nós usaremos dois textos na leitura bíblica em classe. O primeiro está em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 12. Então vamos ler o que diz. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O outro texto que leremos será em Romanos capítulo 4, a partir do verso 12 até o verso 14. Leamos. E Pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. A verdade prática dessa aula é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos em mais uma aula da EBD. Quero pedir aos irmãos para que hoje haja uma interação. Eu vou aqui colocar algumas perguntas e espero que os irmãos, tragam suas indagações e vamos bater esse papo aqui no chat, ao vivo, certo? Vai ser uma honra poder estar trazendo essa aula dos nossos irmãos. Então, vamos hoje estudar a lição de número 6. O título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo 11. A verdade prática, ela diz o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a primeira pergunta que eu quero trazer para que os irmãos possam estar comentando aqui no chat aqui embaixo é a seguinte: como se identificava uma pessoa que era incircuncisa? A pergunta é: como se identificava? Como é que um israelita chegava e disse: olha rapaz, isso aqui é um incircunciso. Como é que se identificava um incircunciso? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês estarem comentando aqui embaixo, certo? No chat. Então, irmãos, eu quero logo ir para a introdução, porque esse tema é muito interessante. A introdução, ela diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, essa é a primeira. Separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então, aqui já falou mais ou menos aquilo que nós vamos estudar, que é justamente qual a condição do gentio sem Deus. Amém, estamos de volta. Irmãos,
Agora vamos falar sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? E como é que os judeus, os israelitas, viam os incircuncisos, né? E quem são os incircuncisos, né? A lição, o primeiro ponto vai dizer, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como circunciso. Incircunciso, meus irmãos, era uma palavra pejorativa. Lembremos de Davi, quando está lutando com o gigante Golias, que ele disse assim, quem é este incircunciso que quer afrontar o exército de Deus vivo? Não é isso? Então, eles tinham um preconceito, vamos dizer assim, né? É aquele povo, né? Aquele povo da ralé, né? Os incircuncisos. Porque os judeus chamados por Deus, irmãos, com certeza eles se sentiam um povo superior àqueles que não tinham sido, não tinham a promessa, né, e nem tinham os rituais, né, os cumprimentos religiosos. Então ele via o restante do povo com um certo menosprezo, né, vamos dizer assim. Então, irmãos, como é que se dá a circuncisão? O que é a circuncisão? Irmãos, eu ficava me perguntando, porque eu também não sabia, porque diz que a circuncisão é a retirada do prepúncio, certo? E eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é prepúncio, né? E aí a gente foi pesquisar, deu uma olhada. Irmãos, no órgão genital masculino, pense numa criança. Você vai observar que o órgão genital da criança, ele é todo coberto de pele, certo? Vamos imaginar que esta caneta seja toda coberta de pele. Então, o que era a circuncisão? Era a remoção da pele do começo, certo? Eles faziam um procedimento cirúrgico, que era uma abertura, e posteriormente cortava um dos lados e tirava. Então, ficava sem a pele, certo? Então, é basicamente isso, é retirada daquela pelezinha do começo. Isso é a circuncisão, irmãos, que era feita na criança no 8º dia de vida, certo? E é interessante, irmãos, que a circuncisão, ela também, além de ter vantagens, eu estou falando de questão de saúde do corpo, ela também tinha as desvantagens, certo, irmãos? Então, e eu quero trazer aqui alguns dados até interessantes, irmãos. Olha o que é interessante aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, rapidinho. Com esse procedimento cirúrgico, meus irmãos, eles tanto estavam vulneráveis a infecções, certo? Devido à cirurgia, certo? Eles poderiam ter edemas, certo? Pontes cutâneas, estreitamento do meato uretal, acredito que seja aquele canal que leva a urina, certo? E também tinha as vantagens. As vantagens eram diminuir risco de infecções urinárias, inflamações e doenças sexualmente transmissíveis. Acaba com o risco da parafimose e a posterior necessidade de tratamento cirúrgico da fimose, que é quando a pele ela fica sobre todo o órgão genital masculino. Então, quando há isso, então a pessoa pode ter no futuro dificuldades, né, quanto a questões de urinar, pode ter infecções urinárias e entre outras coisas. E olha o que é interessante, irmãos, os benefícios da circuncisão nas questões de saúde. Olha, irmãos, eles têm 60% a menos de chance de contrair uma AIDS. Eles têm 30% a menos de chance de contrair um HPV e 20% menos de chance de contrair a herpes, né? Ou seja, irmãos,
ela tem suas vantagens e desvantagens no quesito saúde, certo? E no quesito, no âmbito religioso, vamos falar de questão do povo judeu, na questão de nacionalidade, o que significava no quesito espiritual a circuncisão, o que no caso ela significava. Irmãos, quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele disse que toda a criança no 8º dia de vida devia ser circuncidado. E todo estrangeiro comprado a dinheiro também devia ser circuncidado. E o que era isso que Deus queria, irmãos? Isso era um sinal de que aquele povo pertencia à aliança feita por Deus a Abraão. Ou seja, seria a perpetuação de sua linhagem. Então, irmãos, todas as pessoas, ou seja, todo o israelita, ele é circuncidado, ou ele era circuncidado, e na atualidade eu acredito que ainda esteja alguns procedimentos em relação a isso, que são os judeus ortodoxos, né, que cumprem ainda a lei. Então, irmão, todo judeu, ele é circuncidado. Isso para, além de mostrar que eles são um povo diferente, que ele é um povo separado por Deus, certo? Aí é por isso que acontecia a circuncisão. E agora vem aquela perguntinha que a gente está tratando. E como identificar, irmão, uma pessoa que é incircuncisa? Como é que eu vou identificar se é um procedimento cirúrgico, embora na parte externa do corpo, mas no lugar que não se pode mostrar? Não é como se fosse uma marca na mão, que a pessoa ela conseguisse visualizar de longe, entendeu? Não. É um procedimento cirúrgico no órgão masculino que, né, irmãos, não está à vista para todo mundo. Então, como se identificava, irmãos, uma pessoa que era incircuncisa? Então, irmãos, a pessoa incircuncisa, principalmente naquela época, as pessoas ela adoravam aos deuses pagãos, ou seja, os estrangeiros e toda aquela pessoa que não era israelitas, ela é tida como incircunciso e também gentios. Esse grupo de pessoas, os gentios, né, conhecido como clã, certo? Ele era conhecido também como circuncisos, aquelas pessoas que não eram israelitas, certo? E aí eu vou um pouco mais longe, irmãos, porque vamos supor, cada pessoa, ou então cada tribo, ela tem suas particularidades, certo? Ou seja, se você for um grupo religioso, os macumbeiros, irmãos, ele tem sua indumentária, aquele cordão, aquele colar no pescoço, né? Muitos andam de branco, né? Com um negócio na cabeça. Então, se você for observar, existe uma diferença e alguns quesitos que identificamos um povo, certo? Os judeus, irmãos, eles tinham sua indumentária, seu modo de vestir, seu modo de falar, assim como as pessoas que não eram israelitas, ou seja, os estrangeiros, aquelas pessoas que adoravam os deuses pagãos, certo? Pessoas que pertenciam a outros povos, exemplo, os moabitas, os amorreus, certo? Então, esses estrangeiros, eles tinham suas particularidades. Então, toda pessoa que não fosse israelita, ela era tida como uns incircuncisos e era tido como gentios, pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Certo? Agora vamos para mais um ponto, aguarde só um minutinho. Amém, irmãos? Continuando aqui, ainda no primeiro ponto, vamos tratar sobre o significado religioso da circuncisão. Para você ter uma ideia que o negócio era tão sério relacionado à circuncisão, e quando Deus fez o pacto com Abraão, olha o que ele diz aqui em Gênesis capítulo 17, no versículo
11, né? Que ele vai dizer, olha, circundarei a carne do vosso prepúncio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Ou seja, era um concerto, uma aliança que Deus estava fazendo entre Deus, ele, Deus, e Abraão. Logo mais a sua descendência, né? Ou seja, que todo menino nascido, ou seja, com 8 dias de nascido, tinha que ser circuncidado. Olha o que interessante que vai dizer mais no capítulo, no versículo 14. E o macho com prepúncio, cuja carne do prepúncio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Olha aí, meus irmãos. Se viesse uma pessoa fazer parte do círculo de amizade familiar de um judeu, e aquela pessoa ela não fosse considerada, ela tinha que ser tirada do meio do povo. Aí surge então mais uma pergunta. Era possível haver entendimento, era possível ter convivência entre gentios e judeus? Nós estamos vendo que em caso de circuncisão, não. Se tivesse no meio do povo e não fosse circuncidado, tinha que ser tirado do meio do povo. E a pergunta é, então haveria condições de haver uma convivência entre judeus e gentios? Uma pergunta para a gente estar debatendo logo aí embaixo. Então, irmãos, e até hoje também, certo? Em Israel, essa prática ela ainda existe, certo? Ela é bem difundida, porque observamos aqui, irmãos, que isso aqui é lei. Foi uma lei que Deus deu ao povo de Israel. Então essa lei, até os dias de hoje, ela é cumprida. A questão da circuncisão, certo? A todo homem, certo? Nascido com 8 dias de vida, nos últimos dias de nascido, essa criança teria que ser circuncidada. Então, irmãos, o alvo principal de tudo isso é porque Deus quer um povo exclusivo para si, quer o povo de Israel. E o sinal que vai demonstrar que esse povo é dele, é separado, certo? É a promessa, logicamente, feita a Abraão e o concerto que foi feito entre os dois, certo? Sobre a questão da circuncisão. E vai dizer que o texto, né, a lição vai dizer que o seu significado religioso apontava para a santificação. Ou seja, a circuncisão era um dos elementos, né, para dizer que aquele povo era um povo separado, mas o objetivo principal é que aquele povo era um povo santo, era um povo separado, era um povo exclusivo de Deus. Certo, irmãos? E olha o que diz mais aqui, que eu achei interessante. Em Êxodo, que a revista vai dizer aqui, irmãos, no capítulo 19, no versículo 5 e 6, falando sobre a questão da santidade. Agora, pois, capítulo 19, versículo 5 e 6, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, olha aí, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha, irmãos, que maravilha. Olha, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, irmão, há um exclusivismo do povo judeu. Deus escolheu esse povo, deu os concertos a esse povo, o modo como eles tinham que proceder, os ritos,
né? A lei moral para que eles pudessem fazer, porque esse povo ele tinha que ser santo, tinha que ser separado, e para isso precisava fazer e viver os estatutos de Deus, que Deus assim designou esse povo. Olha que interessante. Aí vamos para aquela pergunta: era possível haver a convivência, irmãos, entre judeus e gentios? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Então, irmãos, havia sim condições de que houvesse sim, que eles pudessem conviver junto, principalmente na parte de negócios, certo? E também que eles moravam, certo? Olha o que vai dizer aqui em Levítico, né? Capítulo 19 também, no versículo 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimais. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-eis como a vós mesmo, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Certo? Deus em momento nenhum pediu para que houvesse um descaso com o estrangeiro, mas que ele fosse cuidado, né? Mas aí, o estrangeiro se engraçou de um israelita, certo? O que fazer? Então, havia sim uma permissão para que houvesse, eles pudessem contrair o matrimônio, certo? Mas o homem ele tinha que ser circuncidado, certo? E Deus ainda é bondoso, irmãos, porque vai permitir que esse estrangeiro, na terceira geração, os seus bisnetos, eles façam parte, eles se tornarão judeus autênticos, certo? Então, irmãos, eles poderiam conviver, né? Contanto que o homem, quando contraísse um relacionamento com um matrimônio com uma israelita, ele submetesse, certo? Aos estatutos, submetesse à lei, certo? E fosse viver os preceitos que Deus deu ao povo de Israel. E olha que interessante, irmãos, e agora me traz a lembrança, o povo de Samaria. E algo que já vai falar um pouco da circuncisão do coração. O povo de Samaria, irmãos, era um povo que, quando Israel foi levado cativo, né? E quando o rei da Síria mandou que dois povos viessem e morassem na cidade de Samaria, lembrando que eram dois povos pagãos. O que aconteceu? Alguns leões vieram e começaram a comer o povo, devorar o povo. E o povo ficou com medo, querendo ir embora. Aí eles disseram: não, fala o seguinte, manda uns sacerdotes para cá, que nós vamos ensinar a lei para eles, certo? Aí, ou seja, então a ideia é a seguinte, o Deus está furioso com o povo pagão que está em Samaria, e o que vai acontecer? E vem os leões, começa a devorar o povo, e o que acontece? Agora tem um sacerdote que vai ensinar a Torá para eles. Ou seja, significa que eles agora serão um povo diferente porque irão seguir os preceitos de Deus. Mas infelizmente aconteceu algo diferente. Ou seja, eles continuaram sendo um povo pagão, mas vivendo os rituais religiosos do povo de Israel. Vivendo o preceito e tentando viver a lei. Ou seja, coisa que Deus não permite, porque Deus ele gosta de ser exclusivo, ele gosta da exclusividade na nossa vida. Ou seja, Deus, ele de momento nenhum, irmãos, ele vai permitir que a gente viva em cima do muro. Ele quer que a nossa vida seja dele totalmente, certo? É por isso que a circuncisão no coração, ela é feita para que nós venhamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Então isso aí vai figurar bem, ou seja, a circuncisão no coração é justamente isso, quando nós, outrora, vivíamos no pecado, certo? Vivemos em uma vida dissoluta, agora em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus, somos regenerados
E é tão interessante o significado de regeneração, irmão, quer dizer revivificação, refortalecimento, e ou seja, aqui que é mais interessante, a recuperação moral e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para continuarmos, irmãos, e finalizarmos o primeiro ponto, que vai tratar da circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Então, irmãos, o terceiro ponto vai dizer o seguinte: a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas foi feita no interior, que é do coração do homem. Então, irmãos, houve um concílio, né, que vai estar retratando aqui em Atos, que sobre se o gentio ele teria ou não que ser circuncidado. E nós vamos ver aqui, irmãos, que está em Atos, capítulo de número 15. O apóstolo Paulo ele vai dizer e enfatizar muito bem isso, que essa circuncisão, irmãos, ela não era precisa ser feita de forma externa, né? Circuncidando a pele do prepúncio. Ela teria que ser feita no coração, né? Ou seja, quando a pessoa ela se torna nova criatura, quando a parte da regeneração, que tudo aquilo que dominava ela, o pecado, ele é retirado, aquela pessoa passa a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus e praticar a santificação. Ou seja, é isso que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, irmãos, só que alguns judeus ainda batiam nessa tecla: olha, para você ser salvo, você precisa ser circuncidado. E vamos ver em Atos isso. Em Atos capítulo 15 vai dizer o seguinte, no versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Agora você imagina um gentio, quando ele escutava isso. Irmãos, isso é triste. Imagina, pessoal, você só vai para o céu se você for circuncidado. Aí Paulo vai dizer: não, você vai ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus, porque você não é pelas obras que você é salvo, mas sim pelo sangue de Cristo Jesus que você é salvo. Então, precisou ter um concílio para que houvesse ali, irmãos, um entendimento. Qual era a proposta que era para dar agora para os gentios? O que os gentios tinham que fazer? Tinha que ser circuncidado ou não circuncidado? O que eles tinham que fazer? Então, naquele concílio, irmãos, chegaram a um consenso. Mas antes de chegar ao consenso, olha que algumas palavras que Pedro, se levantando, ele falou que eu achei muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo de número 8, certo? E Deus, que conhece os corações, ele deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro falando dos gentios. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha aí, irmãos, que interessante. Aí Tiago também vai se levantar e dizer assim, então toda a multidão se calou, e havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. Irmão, isso é muito lindo. Para tomar deles um povo para o seu nome.
E com isso concordo as palavras dos profetas que está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Versículo 17. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Glória a Deus. Irmãos, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, se não fosse pelo seu sangue derramado, nós ainda estaríamos sem esperança. Mas pela graça de Deus, hoje nós tomamos parte das bênçãos destinadas ao povo de Israel. Nós tomamos posse mediante a fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, os gentios agora, pelo esse conselho, o que é que eles teriam que fazer? Eles não se circuncidariam, certo? Mas eles teriam que fazer uma coisa: eles teriam que tomar parte da lei moral. Ou seja, eles teriam que praticar os princípios baseados na Torá. Ou seja, que a pessoa não tinha que se prostituir, a pessoa não podia tomar a esposa do seu próximo, certo? Não podia mentir, não podia furtar. Então, essa questão da lei moral, agora eles tinham que praticar. A questão de ritos religiosos, eles já ficavam fora disso, já não abrangia mais eles. Mas o que abrangia agora ele é que eles teriam que praticar as leis morais de Deus, certo? Isso aí vai finalizar e vai fechar que essa circuncisão que vai ser feita no coração do ser humano é porque agora ele passa a ser uma nova criatura, e as práticas anteriores que ele praticava, que ele fazia, ele não faz mais. Se ele era Adão e roubava, ele não rouba mais. Se ele era um prostituto que ficava com várias mulheres, ele não vai fazer mais. Porque agora a lei moral, houve a regeneração, como a gente falou, que é a recuperação moral e espiritual do ser humano. Ou seja, no momento que ele tem um encontro com Cristo, no momento que ele deixa que Cristo faça o trabalho dele, deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele, certo? Fazendo esses processos, aí sim ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E não precisa seguir as leis, os ritos, a religiosidade. Ele precisa seguir as leis morais que Deus nos dá. Então, para finalizarmos esse primeiro ponto e ficarmos bem entendidos sobre a questão da circuncisão. Amém, meus amados, dando continuidade ao segundo ponto da lição: estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Aí, o primeiro subponto, ele vai dizer o seguinte: uma vida sem Cristo. Eu prefiro aqui, irmãos, ficar com a segunda parte desse texto, que diz o seguinte: também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Ou seja, eles não tinham conhecimento nenhum de Cristo, certo? Aí a lição aqui vai dizer que, como eles eram povos pagãos, ou seja, irmão, se a gente analisar o contexto da época, o contexto da época era assim: o povo de Israel era um povo escolhido por Deus e praticava os mandamentos e estatutos dados por Deus. Era um povo reservado, era um povo escolhido, e todas as outras nações, irmãos, da terra naquela época eram nações pagãs. Então, não tinha possibilidade, pela religiosidade dessas nações, elas encontraram um meio de encontrar Cristo. Era impossível, porque Cristo, no caso Deus, os estatutos estavam com o povo judeu, então não tinha como eles serem inseridos através dos seus cultos religiosos, entendeu? Para os irmãos terem uma ideia em relação a isso, como era forte essa questão do paganismo. Numa situação de guerra, não era simplesmente
os povos se enfrentando, ou atrás de terras, de demarcação de território, um sair vitorioso, mas também uma questão religiosa. Nós vemos lá com Elias, né, e os 400 profetas de Baal, né, que ali quem saiu vitorioso é que ia usufruir, né? Rapaz, olha, no caso se não foi, né? Se os profetas de Baal tivessem, né? Olha, Baal foi que deu a vitória, entendeu? Mas nós sabemos que só há um Deus verdadeiro, e esse Deus que nós servimos, que nós sabemos a história que Deus enviou fogo do céu e consumiu tanto o altar quanto os profetas, né? Porque o nosso Deus, ele é grande, irmãos, ele jamais vai se deixar escarnecer. Um dos parâmetros dados por Deus é que o povo de Israel ele fosse separado. Ou seja, não era para haver mistura no meio do povo. Porque, irmãos, a pessoa ela pode muito bem se contaminar, certo? E é mais fácil uma pessoa que está dentro do buraco puxar quem está em cima do que quem está em cima puxar quem está dentro do buraco. E essa questão, irmãos, ela é muito vasta, né? Tem um ditado que diz, né? Me diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. E essas pessoas, irmãos, elas viviam inundadas no paganismo, nos cultos religiosos. Nós podemos observar, irmãos, já mais na frente, né? A questão do povo grego, o povo romano. Eram povos realmente que eles veneravam muitos e muitos deuses. Então, nós entendemos que a religiosidade deles, pagãs, de maneira nenhuma poderia ser conduzido a Deus, porque já começavam de forma errada, não adoravam o único Deus, né, que é verdadeiro. Esse era o grande problema. Então, por isso, jamais eles poderiam chegar até Jesus. Por isso que eu prefiro ficar com a segunda parte, porque simplesmente eles não tinham conhecimento de Cristo, certo? Separados da comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Olha aqui essa parte. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos. Então, irmãos, eles estavam, não tinha para onde correr, né? Estavam totalmente fora da comunidade de Israel. E qual é o benefício de você fazer parte da comunidade de Israel? O benefício, irmãos, é porque eles estavam ligados às promessas que Deus fez ao povo de Israel. Ou seja, onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser abençoado. Olha, você vai ser uma grande nação, né? Promessas de bênçãos sobre a vida do povo de Israel. Olha, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar; aqueles que te abençoarem, eu vou também te abençoar. Eu vou também os abençoarei. Então, eles não faziam parte da comunidade e consequentemente, não tinham direito às bênçãos que Deus tinha dado ao povo de Israel, né? Então, irmãos, essa questão de fazer parte do povo de Israel é justamente porque as promessas foram feitas a ele, né? Ao povo de Israel. E nós observamos, irmãos, que eles têm aquele cuidado, né, de realmente não querer se misturar por conta da sua genealogia, né, de fulano, de cicrano, beltrano, né? Eles conseguem fazer a árvore genealógica de forma perfeita, sem mistura, vamos dizer assim, que partiu, né, o povo de um único sangue. Se formos falar disso aqui no Brasil, né, irmãos, é uma mistura muito grande, né? Nós somos derivados de vários povos,
Então, lá no povo de Israel é totalmente diferente em relação a isso, né? Eles levam muito a sério isso. Então, irmãos, mas o intuito final disso aqui, estar separado desta comunidade, certo? É porque estávamos fora das bênçãos de Deus. Alienados ao pactos da promessa. Alienados, irmão, nesse caso aqui, é que eles estavam alheios, né? Não sabiam o que estava acontecendo. Uma vez separada da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus estabelecidos com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno do grande advento do Messias, certo? Dentre eles o pacto Abraão, o pacto mosaico e o pacto Davi. Então, esses pactos, irmãos, eles são relevantes à questão são condicionais, certo? Se você for analisar, elas são condicionais. Deus ele dá uma promessa tanto a Abraão, tanto a Moisés, tanto a Davi, mas todas essas promessas elas são condicionais. Condicionais ao fato deles fazerem a vontade de Deus. Deles fazerem a vontade de Deus. Não é à toa que para eles usufruírem das bênçãos de Deus, eles precisavam praticar os preceitos e os estatutos estabelecidos por Deus. Então, você pode observar que quando Deus ele tem um pacto com Abraão, né? Ele diz, olha, a tua descendência, ele vai ser grande, né? Eu vou te abençoar, entendeu? Mas ele precisa fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que foi com Moisés, da mesma forma que foi com Davi. Davi queria construir uma casa ao Senhor, né? Mas ele não pôde, foi impedido. E essa responsabilidade caiu sobre quem? Sobre Salomão, né? Aí Deus vai dizer que o trono dele vai permanecer para sempre, né? Que as bênçãos do Senhor irá recair sobre ele. Então, irmãos, todas essas bênçãos, elas são condicionais se a pessoa fizer a vontade de Deus. Embora, diante de tudo isso, os gentios estavam fora. Eles não faziam parte. Eles não faziam parte da comunidade, eles não conheciam a Cristo e estavam totalmente alheios e totalmente desconhecidos em relação às promessas, né, que Deus fez com os patriarcas e, logicamente, o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos concluir nossa lição, irmãos. Estamos no terceiro ponto, né? Sem esperança e sem Deus. Agora vamos falar dos dois últimos subpontos, né? Na verdade é o terceiro e finalizamos, né? Que vai tratar o seguinte: desprovidos de esperança, sem Deus no mundo. Irmãos, quando Paulo está falando nos Efésios, enquanto ele trata desses 5 pontos, que outrora falamos outros pontos anteriores, que é a parte de alienados ao pacto das promessas, uma vida sem Cristo e separados da comunidade de Israel, ele está fazendo um panorama total de como era a vida dos gentios antes, se não fosse pelo sangue de Cristo. Então ele está colocando tudo numa bandeja só e colocando, olha, a situação de vocês era deplorável. Aí isso já pergunta, já que vamos falar sobre esperança, qual é a esperança que a pessoa tem de salvação se ela não conhece o Redentor? Qual é a esperança que a pessoa tem de vida se ela só conhece morte? Qual é a esperança que a pessoa tem de saúde se ela só conhece doença? Então Jesus veio justamente para dar vida, para dizer que, olha, a tua vida ela é preciosa, eu paguei com sangue e sangue na cruz do Calvário, para te dar direito à salvação, para dizer que agora você tem esperança de viver. Porque, como se falava e se pregava, que vai dizer que, segundo o que a ideologia da época, é que quando chegava no túmulo acabava, né?
E a verdade nós sabemos que não funciona dessa forma. Então Paulo, irmãos, ele está colocando tudo numa bandeja só e expondo a situação de que se encontrava o gentio, certo? E para acabar logo com tudo, né, irmãos? Sem Deus no mundo, né? Ou seja, num mundo onde é dominado pelo pecado, né? Da forma como eles viviam, né? Que vai dizer que eles eram politeístas e idólatras, né? Assim, por meio do paganismo, estavam alienados. Eles não tinham conhecimento de Deus, né? Ou seja, eles tinham uma falsa ideia de paganismo. Irmãos, tem um autor que diz que o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Então, pode prestar atenção. Todas as pessoas ela buscam de alguma forma encontrar a Deus. Pode ver, qualquer pessoa no mundo ela quer encontrar a Deus, certo? Porque há um vazio dentro da alma que é do tamanho de Deus. Então, o homem, por sua vez, ele vai procurar de diversas formas encontrar Deus. Então, naquela época, então isso era muito disseminado. O homem, ele, tudo para si, ele fazia um Deus. Era o sol, era a lua, eram as árvores, né? Então, tudo ele procurava ali encontrar um alento para a sua alma. Algo que lhe desse esperança para ele viver. Mas só que a realidade é a que Paulo estava falando. Olha, vocês não tinham nada, vocês não eram ninguém, vocês estavam fora do plano, vocês estavam longe de Deus, sem Deus no mundo. Ou seja, para vocês a única coisa que restava era a morte. Como vai dizer lá em Romanos, né? Todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém tomava mais parte, ninguém fazia parte do elo com Deus. Então estavam desprovidos, né, do conhecimento de Deus. Então, irmãos, essa parte sem Deus, ela é terrível. Hoje em dia, nós sabemos que quão necessário é termos Cristo em nossa vida. E o interessante é que o mundo está sabendo disso. E essa pandemia, irmão, ela revelou algo interessante. Que as pessoas, elas estavam lá no carnaval, elas estavam blasfemando de Deus, né? Mas com essa pandemia, irmãos, quantas dessas pessoas já dobraram seus joelhos, já rezaram, já oraram, já clamaram a Deus pedindo socorro? Irmãos, é porque o ser humano ele entende que ele precisa de Deus. O ser humano, no fundo da sua alma, a Bíblia vai dizer que há uma lei natural no homem, que ele entende que ele precisa de Deus. Então, para concluirmos nossa lição, vamos entender, né, irmãos, que se não fosse pelo sangue de Jesus, nós nem estaríamos aqui, né? Então, louvado seja o nome do Senhor que nos deu um privilégio, irmãos, de pela fé em Cristo tomar posse das promessas que Deus fez ao povo de Israel. Então, irmão, vamos para a conclusão que diz o seguinte: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus, com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, ou seja, a gente desconhecia, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração, aproximando-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. Agora, interessante, irmãos, no mesmo capítulo que nós estamos estudando, no versículo de número 13, o 12 ele vai contar como é que era a nossa situação, né? Separados de Cristo, né? Não fazemos parte da comunidade de Israel, né? Não tinha esperança e estavam sem Deus.
No 13, ele vai dizer uma coisa que é muito interessante. Mas agora Cristo Jesus, versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós estávamos separados, estava todo mundo longe. Não tinha conhecimento de Deus, totalmente esperançado, mas pelo sangue de Jesus agora está perto. Porque Ele, a nossa paz, nos conciliou com Deus, porque éramos inimigos de Deus. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, para finalizar, não há judeu e nem gentil, irmãos. Agora todos somos um povo mediante o sangue do Cordeiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui eu quero concluir essa lição. Espero que os irmãos tenham aproveitei bastante. Aprendi muito com essa lição. Quero agradecer cada um. Eu tenho certeza que vocês fizeram comentários aqui embaixo. A questão da resposta das perguntas. Peço que Deus os abençoe, os livre e guarde desta pandemia em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.